Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nós vamos falar hoje sobre respiração celular. E o nome é bem sugestivo, né? É a respiração que as células realizam. Só que essa respiração ela não é igual à respiração pulmonar. Ela é diferente. E essa respiração ela tem o objetivo de obter energia para que a célula possa desempenhar as suas funções. Na respiração celular é produzido energia, e essa energia, né, nós obtemos através de alimentos, como carboidratos, lipídios e proteínas, que são fontes, né, servem de fonte de energia para o nosso organismo. A energia produzida é em forma de ATP. O ATP é uma molécula chamada de trifosfato de adenosina, que é muito importante para a célula. É indispensável para a célula. A célula precisa de ATP, ou seja, precisa de energia para desenvolver suas funções. E o objetivo, né, desse processo, ou seja, o objetivo da respiração celular é converter a energia que está contida nos alimentos em ATP, né, para a célula. E falando um pouquinho do ATP, né, que é trifosfato de adenosina, o ATP é uma molécula de adenina, como a gente pode ver aqui. É uma molécula de adenina, né? A gente sabe que a adenina é um nucleotídeo. E essa adenina ela está unida a um açúcar. É uma ribose, né, representada pela ribose. E ligada a 3 grupos fosfatos. Aqui estão os 3 grupos fosfatos. E é aqui onde está contida a energia, né? Nesse grupo fosfato. Eu já falei para vocês que a gente obtém energia através dos alimentos, que são transformados em ATP. E esse ATP ele funciona como se fosse uma moeda, né, de troca da célula. A célula precisa a todo momento dessa moeda, como se nós, vamos fazer um comparativo, né? A nossa moeda, Brasil, é o real. E nós precisamos do real para várias coisas, né? Para comprar alimento, para comprar roupa, enfim. Mas se for pensar principalmente para comprar alimento, precisamos do real para comprar alimento. E os alimentos vão fazer com que nós possamos desempenhar várias funções. E o ATP ele atua exatamente assim. Ele é necessário para a célula. A célula não consegue ficar sem ATP, porque é a partir do ATP que a célula consegue desempenhar suas funções dentro do nosso organismo. A partir disso, né, a respiração celular é dividida em 3 etapas. A etapa de glicólise, a etapa do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, e a etapa 3, que é a fosforilação oxidativa, ou também pode ser chamada de cadeia transportadora de elétrons. Falando um pouquinho da glicólise, ela ocorre na ausência ou na presença de oxigênio. Quando ela ocorre na presença de oxigênio, é uma respiração aeróbia, ou seja, quando é necessário utilizar oxigênio. Quando ocorre na ausência, ela é chamada de respiração anaeróbia, que é também conhecida como fermentação. Nós vamos ver mais para o final da aula. Esse processo de glicólise ele vai ocorrer no citoplasma da célula, diferente dos outros 2 processos que vão ocorrer na mitocôndria. Então, se em alguma questão perguntar onde ocorre a glicólise, nunca marque
que ela ocorre na mitocôndria, porque ela não ocorre na mitocôndria. Ela ocorre no citoplasma da célula. Justamente porque no citoplasma, dependendo da região, pode ter a presença ou a ausência de oxigênio. E aí a glicólise ela consegue ser realizada nos dois ambientes. E o processo de glicólise é o seguinte: a glicólise é uma molécula de 6 carbonos. Essa é a fórmula da glicólise, né? Ela possui 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. E essa molécula de 6 carbonos, ela vai ser quebrada em 2 moléculas. E cada uma dessas moléculas vai conter 3 carbonos. E aqui é o esquema de como tudo isso ocorre. Aqui é a molécula de glicose, que tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Ela vai, né, perder energia, né, vai gastar energia para que essa quebra ocorra. E ela vai virar 2 moléculas de glicose. Cada uma dessas moléculas vai conter 3 carbonos. E aí vai sofrer uma série de transformações, vai ganhar energia, né, novamente, e vai ser transformada em ácido pirúvico ou piruvato, que são essas 2 moléculas aqui ao final desse processo. E aí a gente tem um saldo, né, da glicólise. A glicólise ela vai consumir 2 ATPs, então a gente tem um ATP, né, a molécula de trifosfatoadenosina, que contém energia, e vai liberar 2 ATP também. Um fato importante de lembrar é que sempre ocorre aos pares, né? Aqui é uma reação e aqui é outra. Então, se aqui produz 2, aqui produz 2, ao final são 4 que foram produzidos ou liberados. E também vai produzir 2 NADH. O NADH é uma molécula que também carrega energia, né? Ela transporta elétrons carregados de energia. Então vão ser produzidos 2. Um para a primeira molécula de glicose e outro para a segunda molécula de glicose. E 2 piruvatos. E para onde vão esses piruvatos, né? Esses piruvatos, eles são importantes, né, para a célula, porque eles vão para a mitocôndria, para poder, né, dar início ao ciclo de Krebs. Só que antes, né, do ciclo de Krebs em si iniciar, é necessário oxidar esses piruvatos. E aí, esse é um outro esquema, né? É o esquema da oxidação do piruvato, que acontece antes do ciclo de Krebs. Porque esses piruvatos, eles precisam, né, ter uma adição de uma enzima para poder entrar no ciclo de Krebs. E aí, nessa oxidação do piruvato, ocorre a extração completa da glicose. Ou seja, todos os carbonos são oxidados, né, no ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs ele vai ocorrer na matriz mitocondrial. A matriz mitocondrial, ela é a parte de dentro da mitocôndria, né? E aí, o que vai ocorrer? Aqui a gente tem a representação de uma molécula só de ácido pirúvico. Só que imagine que são 2, né? É sempre duplicado. Então, aqui eu tenho meu ácido pirúvico, que foi produzido, né, lá na glicólise. E o que vai acontecer aqui? Esse ácido pirúvico, ele vai perder um dióxido de carbono. E vai ficar só com 2 moléculas de dióxido de carbono, né? E aí,
Depois desse processo, né, que ele perde o seu dióxido de carbono, que ele é oxidado, ele vai, né, uma enzima chamada coenzima A vai ser adicionado a esse ácido pirúvico. E ele vai se transformar em uma outra molécula, que é chamada de acetilcoenzima A, que é essa molécula aqui, que é muito importante para o ciclo de Krebs. E nesse processo aqui vão ser produzidos dois NADH, que são moléculas, né, que contêm energia, né, a energia que é necessária para que para que essa enzima fosse introduzida nesse ácido pirúvico. Vão ser liberados dois dióxidos de carbono, um aqui e um no outro ácido pirúvico, e vão ser produzidas duas moléculas de acetilcoenzima A, que é essa molécula aqui, né? A acetilcoenzima A não é nada mais do que um ácido pirúvico que foi retirado o seu dióxido de carbono e adicionado uma coenzima A, virando, né, se tornando o acetilcoenzima A. E os NADHs são, né, como eu já falei, moléculas que vão carregar elétrons ricos em energia. Então, quando a gente vê NADH, a gente pensa em energia. Aí, após esse processo, né, quando o piruvato já está oxidado, ele vai entrar, né, lá na mitocôndria e vai dar início ao ciclo de Krebs. Eu sei que essa imagem parece muito confusa, mas a gente vai conseguir desmistificar ela. Aqui a gente tem o oxalacetato, que é uma molécula com 4 carbonos, e essa molécula ela vai ser adicionada a acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A vai se ligar ao oxalacetato. A acetilcoenzima A ela possui 2 carbonos. Então, oxalacetato mais acetilcoenzima A vai, né, gerar o citrato com 6 carbonos. Esse citrato vai ser transformado em isocitrato com 6 carbonos. E aí o que vai acontecer? Um carbono vai ser perdido. Só que quando esse carbono é perdido, ele é perdido em dióxido de carbono, ou seja, ele é liberado na forma de dióxido de carbono. E um NADH vai ser produzido. Depois disso, né, de isocitrato, vai ser gerado o alfa-cetoglutarato, que vai ter 5 carbonos. E por que 5 carbonos? Porque se isocitrato tinha 6 carbonos e perdeu um, alfa-cetoglutarato vai ter 5 carbonos, porque nesse ciclo está perdendo carbonos. E depois, né, o alfa-cetoglutarato, vai perder mais um carbono e vai formar mais um NADH. O succinil-CoA vai ter 4 carbonos, porque um carbono foi perdido de alfa-cetoglutarato. E esse succinil, ele vai produzir GTP. GTP também é uma molécula de energia. Porém, a célula não consegue trabalhar com essa molécula. E aí o que ela faz? Ela transforma esse GTP em ATP, para que a célula possa utilizar essa energia. E aí o succinil coenzima A vai se transformar em succinato, que também tem 4 carbonos. O succinato vai produzir FADH2. O que seria essa molécula de FADH2? O FADH2 também é uma molécula de energia, só que ela contém menos energia que o NADH. O NADH contém muito mais energia que o FAD. E o succinato vai virar fumarato com 4 carbonos, fumarato vai virar malato com 6 carbonos. E aí, em malato, vai ser produzido
outro NADH, ou seja, outra molécula de energia. E malato vai novamente, né, virar oxalacetato com 4 carbonos, né, produzir oxalacetato com 4 carbonos, que vai novamente, né, se ligar a acetil coenzima A com 2 carbonos, formar citrato com 6 carbonos, depois isocitrato com 6 carbonos, isocetato vai perder um carbono, né, que sai na forma de dióxido de carbono, vai produzir o NAD e vai completar esse ciclo novamente. E aí, né, ao final, né, dessas duas voltas, vão ser produzidos os saldos, né? Nós vamos ter os saldos. Vão ser produzidos 6 NADH. E por que 6 se na imagem só tem 3? Né? 1, 2, 3. Temos sempre que lembrar que o processo acontece duplicado. Então, é uma volta e depois mais uma volta. Então, são 6 NADH. Vão ser produzidos 2 FADs, o primeiro aqui e o segundo na outra volta. Vão ser produzidos 2 ATPs, um aqui e o outro na outra volta. E vão ser liberados 4 dióxidos de carbono, né? 2 para cada processo completo. E ao final serão, né, a gente vai ter 6 NADH, 3 mais 3, 2 NADH da oxidação do piruvato, aqui ó, 2 NADHs, um para uma molécula de piruvato e outro para outra molécula de piruvato, que são 2. E 2 NADH da glicólise. Lembra lá na glicólise? Lembra lá na glicólise que aqui, ó, eu tenho NADH, eu produzo NADH, que é uma molécula de energia, que ela vai ser necessária para que ocorram essas reações, para que a molécula de glicose, com 3 carbonos, seja transformada em ácido pirúvico. Então, é isso que acontece, né? Temos aqui os 2 NADH da glicólise. E isso vão gerar 10 NADH. Nós vamos guardar essa informação porque esses NADHs eles vão ser importantes para a próxima etapa, que é da cadeia respiratória. E lembrando também que isso é um conjunto de reações, né? A respiração, ela ocorre em 3 etapas, que são contínuas. Ocorre a glicólise, ocorre o ciclo de Krebs e depois ocorre a cadeia respiratória. Então, esses 3 processos formam a respiração celular, né? É necessário que ocorram esses 3 processos para que a respiração celular de fato ocorra. E vão ser produzidos, né, ao final, 2 FADs, né, porque os FADs não são produzidos em outros, na glicólise, nem na oxidação do ácido pirúvico ou piruvato. Somente aqui temos um FAD e no outro ciclo, outro FAD. 2 ATPs, um ATP aqui, um no outro ciclo, e 2 ATPs de glicólise. E 6 carbonos. Por que 6? Se aqui são 2, que na verdade são 4, porque o ciclo é duplicado. Porém, na oxidação do ácido pirúvico, são perdidos 2 dióxidos de carbono. Então, por isso que são 6. Então, pessoal, ainda falando, né, da cadeia respiratória, ela vai ocorrer na crista mitocondrial em organismos eucariontes. E nos procariontes, ela vai ocorrer na membrana plasmática das bactérias. Ela também é chamada de fosforilação oxidativa. E isso porque ocorre a síntese de ATP devido a uma molécula de ADP, que é chamada de adenosina de fosfato. E essa fosforilação ela vai ser realizada com a energia proveniente dos outros processos, né? Os NADs, os FADs, os ATPs produzidos vão servir para a cadeia respiratória. E aqui, né, a gente tem um esquema, né, dessa cadeia respiratória. O que vai acontecer, né? Existem NADs,
existem NADs, moléculas de NADs, moléculas de FADs. Existem essas proteínas que são chamadas de citocromo. Existe gás oxigênio. Existe uma enzima, né, que é essa daqui, chamada de ATP sintase. Existe síntese de ATP, muitas coisas, né? E tudo isso vai ocorrer na mitocôndria, né? Na crista mitocondrial. Então, vamos lá, né? O que vai acontecer? Esses NADs, eles são moléculas ricas, né, em elétrons. Elas estão muito carregadas de energia e elas precisam passar por essas proteínas, né, pelos citocromos. E elas vão liberar um elétron rico em energia para poder chegar aqui no gás oxigênio e poder liberar água. Só que, para chegar até o oxigênio, esses NADs vão precisar passar por essas proteínas, que são os citocromos. E enquanto, né, esses NADs vão passando pelas essas proteínas, vão sendo bobeados prótons, que são esses prótons, a setinha aqui, vão sendo bobeados prótons de hidrogênio. E aí, o que vai acontecer? Esses prótons vão ser bombeados para essa proteína, chamada de ATP sintase. E essa proteína vai fazer o quê? Ela vai fazer com que os elétrons, né, ao entrar dentro dela, ela vai gerar e produzir ATP, ou seja, ela vai sintetizar o ATP a partir do ADP. E aí, no final, né, desse processo, o ATP, né, todas essas moléculas, vão se juntar ao oxigênio, formando água, né? Ao final desse processo, esses elétrons, né, eles vão se juntar ao gás oxigênio e produzir água. Então, por isso que nós dizemos que o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Por quê? Porque os NADs são moléculas carregadas de elétrons, né, e o oxigênio vai ser o último elemento a receber esses elétrons. E por isso, nós dizemos que ele é o aceptor final de elétrons. E aí, nós vamos ter um saldo, né? Como já ocorreu nos outros processos. Para cada 3 NADs vão ser produzidos, para cada NAD vão ser produzidos 3 ATPs. Né? Perdão, para cada NAD vão ser produzidos 3 ATPs. E para cada FAD, 2 ATPs. Então, nós já tínhamos um saldo de 10 NADs, né? Que foram produzidos na glicólise, né? na oxidação de piruvato e ciclo de Krebs. Então, a gente totalizamos 10 NADs. 10 vezes 3, né, que vão ser produzidos na cadeia respiratória, vão totalizar 30 ATPs. E 2 FADs, que são produzidos, né, no ciclo de Krebs, mais 2 NADs, 2 FADs, que são produzidos aqui na cadeia respiratória, totalizam 4 ATPs. Então, ao final desse processo, vão ser produzidos 34 ATPs, ou seja, 30 ATPs dos NADs, 4 ATPs de FADs, mais 4 ATPs que vão ser oriundos da glicólise e do ciclo de Krebs. Então, ao final, serão produzidos, né, 38 adenosinas trifosfato. Ou seja, vão ser produzidos 38 moléculas de energia que vão estar contidas nas células
e vão fazer com que elas possam realizar as suas funções completamente. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a respiração, né? Ainda sobre respiração celular, só que essa respiração celular ela é anaeróbica e ela é chamada de fermentação. E o que seria ela ser anaeróbica? Ela não precisa de oxigênio, né? Ela ocorre na ausência de oxigênio. E os organismos que vão realizar, né, essa fermentação, eles são chamados de anaeróbios estritos ou obrigatórios. Estritos quer dizer que eles podem realizar tanto em oxigênio, sem oxigênio, e obrigatórios é que eles precisam necessariamente de um ambiente sem oxigênio. A oxidação aqui da glicólise, ela vai ser incompleta, porque não vai ser possível oxidar todos os carbonos dessa glicólise. E ela ocorre em etapa única, né? Esse processo de respiração, ele não tem outras etapas, né? Como do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, não. É somente a glicólise que vai acontecer, que vai ocorrer, né, na fermentação. Vai produzir energia, porém pouca energia, somente 2 ATPs, e a fermentação vai ocorrer no citoplasma da célula. Existem 3 tipos de fermentação: fermentação lática, fermentação alcoólica e acética. A fermentação lática, né, ela é realizada por seres eucariontes ou procariontes. O produto final é o ácido lático. Vai acontecer a mesma coisa, né? Nós temos a molécula de glicose, com 6 carbonos, ela vai ser quebrada em 2 moléculas, cada uma contendo 3 carbonos. Essas moléculas vão ser transformadas em ácido pirúvico, porém, esse ácido pirúvico, como ele não vai ter, né, o oxigênio, ele vai se transformar em qualquer outra coisa. Ele vai poder se transformar em ácido lático, em ácido etílico ou em ácido acético. E, no caso da fermentação lática, ele vai se transformar em ácido lático. O ácido lático está presente nas células musculares. E isso é importante porque quando nós estamos fazendo exercício físico, né, há uma produção muito grande de ácido lático. E à medida, né, que nós vamos diminuindo, né, essa atividade, ou quando vamos estar em repouso, né, sem fazer atividade, muitas vezes nós sentimos cãibra. E essa cãibra é justamente pelo acúmulo de ácido lático que está no músculo. A fermentação também vai ter a produção de lactobacilos, né? Vão ser produzidos lactobacilos que vão, né, dar origem a iogurtes, a queijos, e também vai produzir ATP de saldo, né? Só que é muito pouco, são 2 ATPs só. Na fermentação alcoólica, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a mesma coisa, né? Eu tenho a minha molécula de glicose, ela vai ser quebrada em 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos. Essas moléculas vão originar o ácido pirúvico, e o ácido pirúvico, né, na ausência de oxigênio, vai se transformar, nesse caso, em álcool mais dióxido de carbono. Esse tipo de fermentação ele vai ser realizado pelas leveduras, né, que são os fungos. E o produto, né, final, né, dessa fermentação vai ser o álcool etílico. Vão ser produzidos 2 ATPs, e o diferencial das 3 fermentações, tanto da lática quanto da acética, né, das 2 fermentações, da lática e da acética, é que na fermentação alcoólica vai ser liberado dióxido de carbono. E um exemplo para a gente poder observar isso é quando a gente está produzindo, né, está fazendo um pão.
vai lá jogar o fermento e tudo mais, que é a fermentação, né? E aí, nós vamos deixar a massa descansando. O processo de deixar a massa descansando é justamente para ela poder liberar dióxido de carbono. E a partir do momento que ela libera dióxido de carbono, ela começa a crescer, começa a criar bolinhas, né? E crescer. Então é por isso que os pães crescem. Eles crescem justamente porque estão liberando dióxido de carbono. E a fermentação alcoólica também, ela é importante para a produção de cervejas. A fermentação acética é o subproduto da fermentação alcoólica, ou seja, vai ocorrer a mesma coisa, a etapa da glicólise certinha, vão ser quebradas a molécula de glicose, vai ser quebrada em duas, vai resultar no ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai sofrer ação de leveduras, vai fazer a fermentação alcoólica, porém, após isso, vai ter a ação de uma bactéria chamada de Acetobacter. Essa bactéria vai fazer com que esse, né, álcool seja transformado em ácido acético. E o que é esse ácido acético? Esse ácido acético a gente chama de vinagre. Então, o vinagre ele é produzido a partir do álcool, a partir do etanol mais dióxido de carbono. E aí vão ser produzidos 2 ATPs ao final desse processo. E a fermentação vai ser realizada. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender. Eu sei que às vezes é um pouco confuso, justamente porque é difícil, né? Quando a gente tem um quadro, é melhor porque a gente organiza tudo no quadro, mas quando a gente está aqui, né, pelo slide, eu tenho que prestar atenção na câmera, eu tenho que prestar atenção no slide, pensar aí no que eu estou falando. Então, assim, é um pouco difícil, mas a gente vai conseguir. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Queria falar para vocês que não desistam, né? A preparação é difícil, mas vocês precisam estudar para que vocês possam conseguir ir bem, né, nessa prova. E eu espero que vocês, né, estejam no caminho certo, eu tenho certeza que estão. E no que precisar, podem contar comigo.